Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para falar de um caso bizarro. O caso de Roxana Valdez. Onde está a linha que, uma vez cruzada, não há retorno? Como uma mulher comum se transforma de esposa amorosa e mãe querida em uma cruel assassina capaz de dividir uma nação em dois grupos opostos? Como seu nome se torna um tópico constante entre moradores e manchetes de jornais por anos? Roxana Valdez poderia responder a essa pergunta. Assassinos não se destacam na multidão, não são reconhecíveis durante o jantar e podem até viver sob o mesmo teto sem revelar sua verdadeira natureza. Eles são indistinguíveis daqueles que nunca cruzam essa linha. Assim, ninguém poderia ter imaginado o que Roxana fez naquela noite de primavera de 5 de abril de 2014. E quando descobriram, simplesmente não podiam acreditar. O início de uma tragédia. Pouco se sabe sobre o passado de Roxana, apesar dos esforços de muitos repórteres chilenos que competiram para contar sua história. Eles quase não encontraram nada sobre ela. A única informação de seu arquivo criminal era escassa. Nascida em uma pequena vila na província de Punta Arenas, Chile, em 1957. Isso era tudo. Talvez a falta de informações se devesse à ética jornalística, já que os moradores, conhecidos por seu temperamento ardente e costumes únicos, poderiam ter retaliado contra os parentes de Roxana por seu crime, potencialmente transformando suas vidas em um inferno. Um casamento tóxico. Roxana Valdez era casada com um homem cujo nome, por razões desconhecidas, permanece não divulgado ou desconhecido para a imprensa. Ela tinha um filho com ele. É claro que seu casamento não era o sonho que toda garota espera, pois o casal eventualmente se separou em 2011. Como mãe solteira em uma pequena vila onde os empregos eram escassos, Roxana enfrentou desafios significativos. Em tais comunidades, a principal ocupação era cultivar e vender frutas e vegetais. Até mesmo as instituições educacionais locais focavam na agricultura. Foi nesse cenário que Roxana encontrou emprego na escola interna Dom Gregório, que treinava estudantes para se tornarem técnicos agrícolas. Ela trabalhava como supervisora noturna na escola, garantindo que os estudantes dormissem à noite e não se envolvessem em atividades indisciplinadas. Suas responsabilidades não incluíam a criação real das crianças. O filho de Roxana também frequentava essa escola interna, já que ela trabalhava nos campos durante o dia e não podia dar a ele a atenção necessária. O encontro fatídico. Na mesma escola interna onde Roxana trabalhava, Cláudio Munhoz Ramírez ocupava o cargo de chefe de manutenção das instalações. Suas funções frequentemente exigiam que ele trabalhasse durante a noite, e foi assim que ele conheceu Roxana. Apesar de ser 14 anos mais jovem que ela, eles encontraram muito sobre o que conversar. Roxana passava noites inteiras discutindo assuntos da escola e seu próprio casamento fracassado com Cláudio. Eles tinham pontos em comum em suas vidas pessoais também. Cláudio tinha 2 filhas que ele adorava, mas se sentia desconectado da mãe delas, contemplando o divórcio várias vezes. No entanto, ele permanecia no casamento devido a uma promessa que havia feito ao falecido pai dela. Com o tempo, Cláudio aparentemente esqueceu sua promessa e começou a passar seu tempo livre com Roxana, longe de sua família. Eventualmente, ele tomou uma decisão decisiva sem se explicar para sua esposa. Cláudio reuniu seus pertences e deixou sua casa. Era claro que ele foi para Roxana, que o recebeu alegremente em sua vida. Seu relacionamento progrediu rápida e efetivamente. Roxana levou para sua casa um homem que mal conhecia, com quem tinha apenas desfrutado de conversas noturnas. Ela parecia ignorar o fato de que havia crianças ao redor precisando de atenção constante. Em meio a essas conversas agradáveis e sinceras, Roxana falhou em notar a verdadeira natureza de Cláudio. Ele era, na realidade, bastante temperamental e, às vezes, até cruel. No entanto, talvez fosse muito cedo para julgar quem era mais cruel entre os dois. Sinais de alerta. O primeiro surto sério de agressão de Cláudio ocorreu dentro das paredes da escola interna. Em um dia agendado de limpeza comunitária, os estudantes foram designados para diferentes áreas para arrumar. Vassouras, baldes, pás de lixo e panos foram distribuídos. Tudo necessário para uma limpeza completa. Como frequentemente acontece, alguns estudantes protestaram e se recusaram a participar. Cláudio, responsável pela limpeza, mas sem experiência em ensino, ficou furioso com esses estudantes. Ele ameaçou que, na ausência de professores à noite, bateria em qualquer um que não participasse.
Se ele teria cumprido essa ameaça é desconhecido, mas os estudantes eventualmente começaram a limpar e mais tarde reclamaram coletivamente ao diretor sobre as ameaças de violência física de Cláudio. O diretor, descontente, pediu a Cláudio que apresentasse uma renúncia voluntária. É importante notar que a escola interna Dom Gregório era praticamente o único lugar na área que oferecia emprego estável e razoavelmente bem pago. Cláudio passou algum tempo procurando trabalho em campos e em bases de frutas, mas quando ficou claro que seus esforços eram em vão, ele e Roxana decidiram buscar uma vida melhor em outro lugar, deixando o filho dela na escola interna para continuar sua educação. Eles consideraram muito arriscado embarcar nessa aventura com ele. Para evitar a dependência de empregadores, tendo sido queimados uma vez, o casal decidiu iniciar seu próprio pequeno negócio, uma banca de frutas. Um novo começo? Eles se mudaram para um local favorável, a comuna de Molina, a algumas horas de carro da capital chilena. Este lugar é bem conhecido por suas vinícolas, produzindo renomadas marcas de vinho exportadas mundialmente. Roxana e Cláudio compraram uma banca perto de sua nova casa, encontraram fornecedores de vegetais e frutas e deram seus primeiros passos em seu pequeno negócio familiar. Cláudio cuidava da compra e transporte dos produtos dos fornecedores para a banca, enquanto Roxana estava encarregada das vendas durante o dia. Contratar um funcionário não era viável, pois significaria despesas adicionais. Além disso, eles temiam que um funcionário não monitorasse os produtos perecíveis de perto o suficiente, levando a mais perdas. Cláudio ficou visivelmente chateado e até mesmo zangado quando descobriu que Roxana estava esperando o primeiro filho deles juntos. Talvez fosse um momento que exigisse reflexão séria, mas Roxana, talvez cega por seu novo relacionamento e seu negócio florescente, não se opôs à visão de seu marido. Ela concordou que, uma vez que a criança nascesse, logo a entregariam a seus parentes para a criação. No entanto, acabou não havendo criança para entregar. Desde aquela época, o comportamento de Cláudio mudou drasticamente. Ele frequentemente gritava com sua esposa e às vezes até recorria à violência física. Vizinhos de casas próximas, insatisfeitos com seus novos vizinhos barulhentos, testemunharam esse comportamento muitas vezes e frequentemente chamavam a polícia chilena, os carabineros, para intervir e acalmar as disputas domésticas. Em uma ocasião, quando os carabineiros chegaram em resposta a uma ligação, eles testemunharam Roxana em lágrimas e quase seminua correndo para fora da casa, seguida por Cláudio. Roxana confessou aos oficiais que era vítima de violência doméstica sistemática, que havia levado a um aborto espontâneo. Ela até precisou de ajuda psicológica após o incidente. No entanto, à medida que o tempo passava, as queixas foram esquecidas e o casal problemático, como se nada tivesse acontecido, continuou a viver junto como antes. Após o incidente, Cláudio deveria ter enfrentado acusações criminais, mas uma Roxana compassiva decidiu lhe dar outra chance, extraindo uma promessa de que era uma ocorrência única. Cláudio jurou nunca repetir tal comportamento, mas suas ações passadas, com sua ex-esposa, sugeriam que suas palavras poderiam não ter muito peso. A espiral descendente. Infelizmente, a história se repetiu. Cláudio cessou temporariamente seu abuso físico de Roxana, mas desenvolveu o hábito de sair de casa à noite para beber descontroladamente em bares locais. Ele gastava quantias consideráveis do orçamento familiar não apenas em álcool, mas também com mulheres locais de má reputação. Roxana suportava o comportamento de seu marido, acreditando que Cláudio se acalmaria uma vez que tivessem um filho juntos. Em certo sentido, ela estava certa. Em 2013, Roxana deu à luz uma criança saudável. Cláudio parou suas farras e se imergiu totalmente em seus negócios, que agora precisavam expandir. Eles compraram outra banca em uma área vizinha e outro veículo para transporte de produtos. Roxana também investiu em armas de fogo para proteção, já que viviam e trabalhavam em áreas menos seguras. A riqueza da família aumentou significativamente, mas apenas no papel. Cláudio voltou aos seus velhos hábitos, desperdiçando dinheiro em bebidas e novamente recorrendo à violência doméstica contra Roxana. No testemunho da mulher, ela relatou o abuso crescente em seu relacionamento com Cláudio. Inicialmente, as bebedeiras de Cláudio eram raras, mas logo aumentou em frequência. Ele chegava em casa embriagado, acusando Roxana de infidelidades imaginárias, levando a abuso físico e sexual. Apesar de sua gravidez, as ações de Cláudio pareciam deliberadamente prejudiciais, culminando em um aborto espontâneo em agosto de 2012, que mergulhou Roxana em uma longa depressão. O ponto de ruptura.
Uma noite, seguindo seu padrão usual, Cláudio saiu para um bar local e não retornou para casa até a manhã seguinte. Roxana, acostumada com seu comportamento, ainda se preocupava com ele. Descobriu-se que Cláudio havia roubado 5 milhões de pesos chilenos, cerca de 6 mil dólares. O dinheiro era de Roxana, obtido da venda da casa de sua mãe, para gastar em álcool e bordéis. Esta traição chocou Roxana, pois o dinheiro era para o negócio compartilhado deles e estava escondido no quarto da filha. Quando Cláudio finalmente retornou para casa tarde naquela noite, Roxana o confrontou sobre o dinheiro desaparecido. Desinteressado em discutir, Cláudio a agrediu e admitiu ter desperdiçado todo o dinheiro. Esta foi a gota d'água para Roxana. O crime horrendo. Sem dizer uma palavra, ela foi ao quarto, pegou um revólver destinado à proteção contra criminosos locais e atirou em Cláudio no peito. Ele morreu instantaneamente. Surpresa por sua ação drástica, Roxana, igualmente chocada por suas próprias ações, tentou estancar o sangramento da ferida fatal, mas era tarde demais. O tiro a queima-roupa de uma bala calibre 38 foi fatal. O ato desesperado de Roxana marcou uma culminação trágica de tumultos domésticos contínuos. O testemunho de Roxana revela seu profundo remorso e reconhecimento da imoralidade de suas ações. Ela confessa que quando foi pegar o revólver, sua intenção não era intimidar Cláudio, mas matá-lo. Ela recorda as inúmeras vezes que Cláudio a abusou e agrediu, e sua falha em denunciá-lo às autoridades ou retirar sua queixa por medo. Ela temia ficar sozinha, mesmo antes de terem um filho juntos. Após atirar em Cláudio, a preocupação imediata de Roxana era o potencial impacto sobre sua filha, especialmente se Roxana fosse presa e a criança enviada para uma instituição. Tentativa de ocultação. Naquela noite, Roxana decidiu que a melhor maneira de lidar com a situação era se livrar do corpo e reportar Cláudio como desaparecido. Ciente de que seus frequentes desaparecimentos durante bebedeiras eram conhecidos pela polícia, se livrar do corpo era uma tarefa assustadora para Roxana, uma mulher delicada. Ela decidiu removê-lo membro por membro. Primeiro, usou facas de cozinha destinadas ao corte de carne para cortar os membros e a cabeça. Este processo exigiu 5 facas, pois elas continuavam ficando cegas. Então, ela ferveu as partes desmembradas nas maiores panelas que tinha. Tudo isso enquanto brincava com sua jovem filha, que estava alheia às ações de sua mãe e ao destino de seu pai. A abordagem calculada de Roxana para se livrar do corpo enquanto mantinha uma aparência de normalidade para sua filha destaca a complexidade e o desespero de sua situação. No dia seguinte, após cozinhar e esfriar as partes do corpo, Roxana as embalou em recipientes plásticos, organizando-as separadamente: mãos, pernas, cabeça e tronco. Cada recipiente foi então colocado em um saco de lixo. Ela os carregou em seu carro e se dirigiu a Santa Lúcia para espalhar os sacos em um terreno baldio. Antes de sair, ela limpou completamente sua casa com água sanitária. No entanto, uma vez em Santa Lúcia, ela não conseguiu reunir coragem para se livrar dos sacos de seu carro, apesar de encontrar um local adequado. Em seu testemunho, Roxana expressou seu conflito interno. É estranho. Eu tive a coragem de cometer este crime hediondo e desmembrar um corpo humano como se fosse um leitão, mas não consegui me livrar da evidência. Eu estava nervosa durante toda a viagem, sentindo-me constantemente observada, temendo que a polícia parasse e revistasse meu carro a qualquer momento. Este medo levou ao pânico, mesmo que ela tivesse um plano de backup envolvendo sua filha, fingindo levá-la às pressas para o hospital se fosse parada. Ela até pensou em como beliscar a criança para fazê-la chorar mais alto. Incapaz de descartar os restos, Roxana retornou para casa com eles, escondendo os sacos na garagem. Ela limpou o interior do carro com água sanitária novamente e visitou os parentes de Cláudio, alegando que ele havia roubado uma grande soma de dinheiro e não estava em casa há dias. Eles apenas deram de ombros em resposta. Ela então visitou sua mãe e irmão. Sua mãe estava extremamente preocupada com o comportamento de Roxana. Ela não estava comendo, tinha um olhar vítreo e repetidamente fazia as mesmas perguntas. A única pergunta que ela respondia prontamente era sobre a ausência de Cláudio, dizendo que ele foi comprar mercadorias para a loja deles, mas teve um pneu furado e se atrasou voltando para casa. Sozinha com seus pensamentos e as evidências escondidas, Roxana entrou em colapso. Ela ligou para seu irmão pedindo ajuda. Quando ele chegou, ela confessou tudo e mostrou a ele os recipientes. Naturalmente, seu irmão estava em choque. Quando Roxana ligou para seu irmão, ela queria desabafar e compartilhar os anos de pesadelo que ela suportou com Cláudio.
Mas, acima de tudo, ela precisava da ajuda dele para se livrar dos recipientes contendo o corpo. No entanto, seu irmão recusou, temendo o envolvimento da polícia e a possibilidade de ser acusado como cúmplice. Ele a instou a confessar aos carabineiros, insistindo que ele o faria se ela não o fizesse. A confissão. Desapontada, mas percebendo que não tinha outra escolha, Roxana concordou. Naquela noite, Roxana foi à 4ª Delegacia de Polícia e anunciou sua intenção de fazer uma declaração importante. Os oficiais, familiarizados com ela, inicialmente pensaram que ela queria denunciar seu marido problemático. No entanto, eles ficaram chocados com sua confissão. Roxana foi imediatamente presa. A notícia se espalhou rapidamente por toda a área, atraindo inúmeros jornalistas ao redor da delegacia. Eles esperavam ansiosamente para fotografar Roxana enquanto ela era levada para fora. Esperavam capturar algumas imagens e, se tivessem sorte, fazer algumas perguntas a ela e aos oficiais. Enquanto os jornalistas esperavam, Roxana foi eventualmente trazida para fora, algemada e angustiada. Ela exclamou: "Eu tinha medo que ele me matasse um dia", antes de ser escoltada para um carro de polícia. O caso parecia simples. Roxana havia confessado, fornecido evidências e se entregado voluntariamente. No entanto, a promotora Mônica Bissos queria uma investigação mais profunda. Cética quanto à confissão fácil de Roxana, ela solicitou uma prisão prolongada para realizar um exame forense. Bissos tinha como objetivo provar que Cláudio ainda estava vivo durante o desmembramento, o que aumentaria significativamente a sentença de Roxana. O juiz concedeu uma detenção de 60 dias para investigação adicional. Enquanto isso, a advogada de Roxana, Carolina Gutierrez, argumentou que Roxana agiu sob extremo estresse emocional, possivelmente exacerbado pela depressão pós-parto e abuso doméstico crônico. Ela enfatizou a cooperação de Roxana e a confissão voluntária como fatores atenuantes. No entanto, a teoria da promotoria de que Cláudio estava vivo durante o desmembramento desmoronou após os resultados forenses. Foi confirmado que Cláudio morreu devido ao ferimento de bala no peito. A bala do revólver calibre 38 causou uma ruptura cardíaca e danificou órgãos vitais, refutando a hipótese inicial da promotoria. Diante desses desenvolvimentos, as circunstâncias agravantes foram descartadas. Outro advogado, Juan Pablo Cárdenas, que buscava fazer um nome para si mesmo neste caso de alto perfil, apontou que a arma de fogo usada no assassinato estava legalmente registrada. Ele também observou que o primeiro relatório de violência doméstica de Roxana à polícia foi arquivado apenas 20 dias após o casal começar a morar junto. O psicólogo Rodrigo Valenzuela, após um exame médico, submeteu documentos ao tribunal indicando que Roxana estava extremamente instável mentalmente no momento do crime. Isso significava que ela não estava totalmente ciente de suas ações, e sua instabilidade emocional estava ligada à perda de 2 filhos, um em agosto de 2012 e outro apenas 3 semanas antes do crime. Além disso, um exame forense solicitado pelo promotor revelou que Cláudio tinha um alto nível de álcool no sangue no momento de sua morte. O julgamento e suas repercussões. Em 17 de abril de 2015, após um ano de vários exames, investigações e coleta de evidências, o julgamento de Roxana começou. A mídia, frequentemente sensacionalizando tragédias, apelidou o caso de "o caso da cozinheira de Molina", aludindo ao desmembramento e cozimento do ex-marido por Roxana. Alguns jornalistas inescrupulosos, buscando atrair atenção para suas publicações, até fabricaram histórias de que Roxana havia comido parte dos restos mortais, embora isso fosse meramente um produto de sua imaginação. Roxana, ciente da representação da mídia e profundamente angustiada por isso, recusou-se a fazer qualquer declaração durante o julgamento. Os promotores tentaram influenciar o juiz, enfatizando que Roxana cometeu um crime grave pelos padrões chilenos, o crime de patricídio. No entanto, eles não puderam provar que o assassinato foi premeditado. O advogado de defesa, por sua vez, argumentou que sua cliente agiu em legítima defesa, protegendo-se de um bruto que a havia maltratado brutalmente por anos. A audiência do tribunal durou várias semanas, e durante esse tempo, toda a população do Chile acompanhou o caso de perto. A promotora Mônica solicitou uma sentença de prisão de 15 anos para a acusada. No entanto, os juízes, tendo ouvido cuidadosamente a defesa e a opinião do júri, sentenciaram Roxana a 6 anos em uma instalação correcional com regime leniente.
Os parentes de Cláudio, que compreensivelmente desejavam uma sentença de prisão perpétua, ou até mesmo execução para Roxana, e já estavam protestando quando ouviram o promotor pedindo apenas 15 anos, ficaram completamente consternados com a decisão real do tribunal. Eles tentaram negar qualquer violência na família e argumentaram que Cláudio, sendo um empresário e financeiramente independente, não poderia ter roubado $6.000 de Roxana. Eles também alegaram que Cláudio havia confessado a eles que Roxana frequentemente tirava o revólver do armário e dizia a seu marido que o mataria um dia. A irmã de Cláudio, em uma entrevista à imprensa, até tentou culpar o Chile como Estado, argumentando que é um país onde não há justiça e o sistema judicial é totalmente corrupto, dado que criminosos tão brutais recebem sentenças tão curtas, comparáveis a roubos menores. Até mesmo Gisele, a primeira esposa de Cláudio, defendeu seu ex-marido, assegurando a todos que não poderia ter havido nenhuma violência por parte de Cláudio. Ela havia vivido com ele por muitos anos e durante todo esse tempo ele nunca ousou levantar um dedo contra ela. Enquanto isso, Roxana frequentemente causava disputas motivadas por seu ciúme e possessividade. Quanto à subsequente prisão de Roxana, ela cumpriu apenas 2/3 de sua sentença na colônia antes de ser transferida para um centro educacional semi-aberto em Talca por bom comportamento. Roxana teve permissão para se comunicar com sua filha e foi eventualmente libertada antecipadamente. A imprensa, é claro, agitou novamente o interesse público neste caso, e o público ficou extremamente indignado que a cozinheira de Molina foi libertada antecipadamente. No entanto, havia também aqueles que, embora considerando Roxana uma assassina, ainda justificavam suas ações, vendo-a como uma vítima em toda a situação. O debate sobre este caso continua no país até hoje. No geral, esta história destaca as graves consequências que podem resultar se a violência doméstica não for abordada nos estágios iniciais. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.